Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. 19 horas mais 30 minutos desta sexta-feira. Hoje, sexta-feira, dia 16 de junho de 2023. Alegria estarmos juntos mais uma vez aqui pela Rádio Manaim, pela TV Manaim, pelo satélite e também pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Estamos dando início em mais um pré-culto desta sexta-feira. Daqui a pouco nós teremos o nosso momento com a família, o nosso culto no lar. E o pastor que estará dirigindo o culto no lar hoje já está aqui conosco. Daqui um pouquinho nós iremos apresentar o nosso querido pastor, também nosso outro querido pastor que está conosco também aqui na bancada. Mas antes, nós queremos cumprimentar você no Brasil, no exterior, onde você estiver. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida e também de toda a sua família. E nós convidamos a você a se inscrever no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Quando você se inscrever, vão aparecer 3 sininhos. Você clica ali no sininho de todas para você receber todos os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata. A gente sempre fala de vários conteúdos, o próprio pré-culto, os cultos todos os dias às 20 horas. Temos a nossa escola bíblica dominical todo domingo às 10 horas da manhã, os cultos, também o programa Anunciando o Evangelho Eterno, que daqui um pouquinho começará às 21 horas, todas as sextas-feiras, as aulas das crianças, intermediários e adolescentes, conversas bíblicas. São muitos os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata. E assim nós vamos nos alimentando da palavra do Senhor, vamos aprendendo mais e mais do Senhor Jesus e com o Senhor Jesus, que é muito mais importante, né? Vamos então aqui agora apresentar os nossos queridos, amados pastores que estão conosco aqui. Quero cumprimentar nosso querido pastor Edson Ian, que está conosco hoje. Pastor Edson Ian, alegria estar recebendo o senhor aqui. A paz do Senhor, Elias Faé, a paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando pela Rádio Manaim, também na TV Manaim. Paz do Senhor a todos. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Também conosco aqui na bancada, o pastor que estará conduzindo o culto desta noite, o nosso momento com a família, o nosso culto no lar, nosso querido pastor Antônio Carlos de Oliveira. Pastor Antônio Carlos, alegria estar recebendo o senhor também aqui conosco. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, nosso companheiro Elias Faé. Em conjunto, cumprimentamos aqui o pastor Edson Ian, que participa dessa palavra conosco, e também todos os participantes deste pré-culto e que certamente estarão no culto da família conosco nesta noite. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Quero também dizer aos queridos e amados irmãos que os irmãos podem participar desse pré-culto. Nós temos o nosso chat, você pode mandar a sua saudação, pode mandar a sua pergunta e pode também simplesmente colocar o seu nome e de onde você está participando, que a gente daqui um pouquinho, a gente vai interagir também com os queridos irmãos que estarão participando conosco no decorrer desse pré-culto. E agora eu passo a palavra aqui ao nosso querido pastor Edson Ian para a gente dar início aqui a esse nosso pré-culto. Pastor, é com o senhor. Amém. Bom, agora que já foi apresentado o nosso pastor participante, eu quero agora desejar a paz do Senhor Jesus. O pastor Antônio Carlos Oliveira é um pastor que nós conversamos muito, né? Porque nós temos algo em comum, que é gostar primeiro da Bíblia, mas principalmente das profecias bíblicas, né, pastor Antônio Carlos? Então, de vez em quando nós nos encontramos e conversamos, conversamos uma coisa nova, falamos um com o outro. É claro que o pastor Antônio Carlos Oliveira, ele tem algo muito especial, né? Muitos anos a gente acompanha as aulas do pastor Antônio Carlos nos Manaíns e ele foi uma inspiração, né, para mim lá no começo, apesar de nós termos uma idade parecida, né? É muito perto, mas ele era o professor e eu era aluno, né, lá naquele início. Então passei a gostar muito de profecias bíblicas através do pastor Antônio Carlos Oliveira. Então agora eu queria
começar essa primeira parte, né? Eu queria justamente conhecer um outro lado do pastor Antônio Carlos Oliveira, né? Como é que foi o seu início, até a juventude, né? E até a parte escolar ali, comparando com igreja, como é que foi tudo isso? Bom, mais uma vez a paz do Senhor. Bom, pastor Edson, realmente nós temos uma afinidade muito grande na palavra, né? O pastor Edson é muito estudioso da arqueologia e tudo converge para Jerusalém, né? Não é verdade? É verdade. Toda a curiosidade, todo o interesse, as profecias, tudo converge para Jerusalém. Então, o pastor Edson já fez alguns lançamentos, já mostrou alguns dados arqueológicos a respeito dos muros, da cidade, das fontes, a fonte de Gion, que descia pelo canal, não é? Então, eu também tenho um interesse muito grande devido às profecias que estão centradas em Jerusalém. Mas eu nasci, o pastor Edson e Elias, eu nasci em berço católico. Vou simplificar, nosso tempo realmente é, de certa maneira, limitado, mas eu nasci em berço católico e num período da minha vida pré-vestibular, eu estive em Viçosa, já sozinho, longe de casa, e costumava frequentar a igreja, mas chegou um determinado dia que eu saí de lá e resolvi que não iria mais frequentar, porque eu descobri que se Deus era aquilo que eu estava vendo, que eu não cria em Deus. Eu viria mais tarde a me converter. Mas, a sua pergunta, na minha fase escolar, eu sempre fui, na minha profissão é engenheiro civil, não é? Uhum. Então sempre fui assim, muito bom na área das exatas. Eu ajudava os colegas na matemática, na física, e os colegas me ajudavam na história e na geografia, que eu era mal. Eu não era bem, eu recebia ajuda deles. Interessante que me converti na própria Bíblia. Depois dessa desistência, eu creio em Deus como um Deus superior, depois que eu desisti daquela primeira religião ou daquele entendimento, eu viria a ler muitas coisas e, por final, ao ler a Bíblia, me converti dentro da própria Bíblia. E interessante, eu não sabia, não tinha noção, porque a obra de Deus, ela faz uma transformação na nossa vida e vai abrindo a luz, que é Jesus, vai entrando e vai descortinando os segredos da obra na nossa vida, né? Eu não sabia o que era reunir. Nunca passou na minha cabeça que eu iria para uma igreja reunir. Nunca passou. Mas eu li a Bíblia toda, só que tem uma história também. Comecei no Novo Testamento, não consegui passar de Atos dos Apóstolos, devido às concepções, às razões. Foi uma barreira. Voltei para o Velho Testamento quando cheguei em Salmos, mas também não consegui passar nos Salmos. Mesma coisa. Só que hoje eu tenho uma experiência muito grande com Salmos. Maravilha. Aquelas coisas que Deus faz, não é? E uma coisa muito interessante que aconteceu comigo, porque pastor Edson e Elias, irmãos que participam, eu estava sozinho, eu estava lendo a Bíblia, li a Bíblia toda. Aluno de exatas tem muito essa característica, né, de se isolar, né? Autodidata, né, aquela coisa. Mas aí, quando eu voltei para o Novo Testamento, tinha lido o Velho Testamento todo, agucei muito nas profecias a respeito do Messias, da volta de Jesus, aprofundei muito nisso, embora sozinho. Quando voltei ao Novo Testamento, quando eu li, eu creio que foi em Mateus, mas não tenho certeza agora. Eis o Cordeiro de Deus, eis ali o Cordeiro de Deus. Sozinho, descortinou na minha mente e eu entendi que o sacrifício do Senhor Jesus se referiu aos holocaustos do Velho Testamento. Sozinho. Olha só. Mais adiante, eu li sobre os dons espirituais.
E eu falei uma coisa ao Senhor, embora não o conhecesse perfeitamente. Eu disse assim: Senhor, eu creio, mas eu queria que acontecesse comigo. E não que os outros somente me dissessem, não é que eu estou descrendo, mas eu gostaria que acontecesse comigo. E de fato o Senhor haveria de fazer coisas maravilhosas, né? Agora, um outro destaque muito interessante é que depois que eu passei eu sou conhecido pela aula de Israel, né? Sim, e pela parábola da figueira, né? Parábola da figueira. Aí, as pessoas, quando acabava a aula, é um paradoxo, né? Vinha me perguntar se eu era professor de história. Exatamente, eu estava pensando nisso, né? Como é que um aluno de exatas na obra é um especialista em história? O que aconteceu? Depois que eu me converti, eu tomei gosto pela história. Maravilha. E foi uma obra que Deus realizou. Embora seja das exatas, conheço um pouquinho da área das exatas, gosto de números, mas me interessei muito pela história devido à obra de Deus. Foi o Senhor que fez isso, então, não é? Então, a experiência é maravilhosa. Posso contar um segredinho? Sim. Eu também comecei em exatas. Né? Eu me formei em 2º grau na Escola Técnica Federal, que era o antigo, que é o atual IFSC, né? Sim. Então, e depois eu fui para a Faculdade de História. Mas eu fui para a Faculdade de História por causa da igreja. Porque eu disse, eu quero conhecer esses filósofos, essa turma toda aí, né? E aí fui para a História, mas eu também comecei nas exatas e eu ia pelo caminho das exatas, né? E depois também, então há uma coisa em comum, né? Muito interessante, né? E a gente começar em exatas e por causa da Bíblia, por causa do Senhor, da igreja, né? A gente foi para a História. Mas, pastor Antônio Carlos, a sua entrada na igreja e na obra, a sua experiência com a obra? Foi da seguinte maneira. Eu estava naquela ocasião, eu estava no mundo ainda, tinha uma namorada, tal, e a irmã dela era da igreja. Ela me convidou para ir no Manaim. Eu fui, olhei um pouco, lembro até de algumas figuras, os louvores sendo cantados, pessoas chorando, mas eu pensei o seguinte: a minha experiência é com a Bíblia. Aí voltei para o carro. A pessoa que me levou ficou lá no culto e eu voltei para o carro, fui ler a palavra e adormeci. Mas foi uma coisa muito rápida, que acordei imediatamente e falei, bom, já que eu estou aqui com um pouco de sono, eu vou voltar para lá, para a sala de culto. O culto estava encerrando, veio um pastor na minha direção, perguntou se queria que eu orasse por mim, disse que sim, e se eu queria aceitar Jesus como meu Salvador. E eu disse para ele assim, olha, eu já aceitei. Na palavra aqui, já aceitei Jesus como meu Salvador. Mas você quer aceitar publicamente? Quero. Quando ele orou por mim, eu caí num pranto. Olha só. Eu caí num pranto. E tive uma visão neste momento, mas eu só soube que tive a visão 2 meses depois. Maravilha. Não dá para explicar como é que foi. Aconteceu assim. E qual foi a visão? No momento que eu estava ali ajoelhado, vieram 2 anjos, um balde de prata, quase da minha altura, e jogaram a água em cima de mim. Olha só. E creio que fui batizado com o Espírito Santo também, no mesmo momento. Com certeza. Foi assim uma experiência gloriosa. E uma outra experiência, já que estamos falando de experiência, eu estava muito centrado na palavra. Comecei a ir aos cultos, que houve uma profecia, e eu aprendi a consultar o Senhor. Perguntei, será que a profecia era que eu fosse para a igreja de Vitória, lá para o centro de Vitória. Pensei comigo assim, será que esse pessoal está querendo me levar para a igreja deles? Fui consultar o Senhor. Senhor, isso vem de ti? A palavra foi em Isaías 45, 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Corri para a igreja. Olha só. Aí fui num culto, num lugar que era até atrás de uma casa, tinha um salãozinho,
feito pelos próprios irmãos, um culto maravilhoso, né? Entrei no culto, começaram a cantar. E eu, dentro de mim, eu perguntei assim, por que canta tanto? Por que nós não vamos direto na Bíblia? Que era a minha experiência, né? Eu estava lendo a Bíblia direto. E lia. Por que não vamos direto à Bíblia? Aí nisso alguém falou assim, Salmo 81. Aí eu olhei para trás para ver quem falou, estava todo mundo de cabeça baixa. Olhei para o lado, todo mundo de cabeça baixa. Aí eu falei assim, o Senhor falou comigo. O Senhor que falou. Voz audível, como de uma pessoa. Salmo 81. Tomai o saltério, tomai a trombeta. E é um estatuto, o louvor é um estatuto para Israel. Aí eu entendi. E passei a ter afinidade com o louvor também. Olha só. Participei da confecção da primeira coletânea. Olha que bênção. Entendeu? Isso é uma outra experiência, mas foi uma experiência gloriosa também, sabe, pastor Edson e Elias? Isso. Essa foi as primeiras experiências. Né? Agora nós vamos para o culto, né? Culto de sexta-feira, é o culto da família. Esse mês nós estamos orando pelas famílias, né? Toda a busca da igreja, jejum, madrugada em favor das nossas famílias. Perfeitamente. Então o culto de sexta-feira é um culto muito especial, é o culto da família. Então o pastor Antônio Carlos pode nos passar um pouco do culto de sexta-feira e até já nos dar um breve sobre a mensagem de hoje. A mensagem de hoje vai versar sobre o diálogo de Deus com Abraão. E o Senhor falou com Abraão a respeito da destruição de Sodoma, onde estava Ló e sua família, que eram parentes de Abraão. Então, a primeira coisa que se observa é como que Deus tem tudo sob controle. Nós, por pequeninos que somos, tem uma preocupação de Deus conosco. O Senhor, quando falou com Abraão, ele falou porque sabia, e Deus sabe tudo, que Ló estava lá e que a cidade sendo destruída, Ló seria atingido. Então o Senhor, olha o que Deus fez. Primeiro falou com Abraão, ou seja, o Senhor deu, nos nossos dias aqui, seria uma revelação, né? Falou em sonho, em visão, lá o Senhor falou diretamente. Disse o Senhor, e disse direto a Abraão o que ia fazer. Cientificou e em seguida, com a direção que o Senhor deu, o Senhor podia ter feito logo, né? Podia ter livrado logo, né? Mas não, notificou Abraão e a partir daí Abraão começou a interceder. Então o Senhor muitas vezes faz isso conosco, não é? E vale a pena orar pelos familiares. O Senhor lembrou-se exatamente, chamou a atenção de Abraão, que Abraão não tinha ciência do que Deus ia fazer. Era a destruição do local onde estava Ló. Mas o Senhor notificou Abraão para que ele intercedesse, para que o Senhor agisse em favor dos seus familiares que lá estavam. Mais ou menos a mensagem é nesse sentido. A preocupação do Senhor com a família, né? A gente vê que o Senhor sempre teve... A família é uma instituição de Deus, né? Foi instituída pelo Senhor, e como o Senhor honra, né? Valoriza essa questão de todos os familiares, né? A preocupação do Senhor com os nossos familiares, assim como se preocupou com a família de Abraão, com Ló, que estava lá em outro projeto. Para ser... O pastor tem um texto aí que vai ser usado só para a gente... Gênesis, capítulo 18, versos 17 e 20. Vai ler o 17 e lerei depois o 20. Eu vou voltar para o Faé, Elias Faé, falar só um pouquinho do chat aí, né? E depois o pastor Antônio Carlos vai dar uma orientação, vai falar sobre a orientação que tem da madrugada lá da imposição de mãos. Sim, é aqui mesmo que nós vamos falar. Depois nós vamos falar aqui, mas primeiro o Faé vai passar o... Amém, louvado seja o nome do Senhor.
Ó, estão mandando um abraço pro vovô aí, ó. Oi, vô, é Elise. Ah, Elise, é minha. Netinha, né? Glória. A Cida Silva, Saudade. Pai do Senhor, amo o pré-culto. Na pandemia, olha, pastor, na pandemia tive muitas experiências. Sou membro da Igreja Cristã Maranata Rita 3, do pastor Adson Ramiro. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Também o Cleiton Queiroz está aqui participando conosco, a Vânia Vulcão, gosto muito do pastor Antônio Carlos. A Ângela Poli também, né? Gosto muito de assistir o pastor Antônio Carlos. A Lourdes Andrade, da Igreja Cristã Maranata de Hidrolândia, Goiás. Que benção a volta do pré-culto, maravilha. Também Dulcimar Gonçalves de Carvalho, a paz do Senhor, pastor querido. Foi meu pastor, tá dizendo aqui, por longos anos em Vitória. Dulcimar Gonçalves, também Cirlei Viamão, participando conosco aqui também, o Otacílio Antunes, eu gosto muito das mensagens do pastor Antônio Carlos de Oliveira, o Edson Nunes de Governador Valadares, o Wesley Camilo de Betim, Minas Gerais, Cristóvão Aragão, glória a Deus pela volta do pré-culto, Geraldo Sabadini, desejando a paz do Senhor Jesus, a Isabel Pires, experiência maravilhosa, hein, pastor Antônio Carlos? Tá falando sobre a experiência do Senhor aqui. Ângela Colli, assisto o pastor Antônio Carlos, gosto muito. Fernando Martins também, desejando a paz do Senhor Jesus. A Gisele Klein diz que está no hospital, acompanhando a gente. Orem por mim, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastor, a gente tem 3 minutinhos para encerrar. Vamos com a participação então do pastor o senhor falou sobre a madrugada. Amém. O pastor, eu vou deixar o pastor Antônio Carlos passar essa orientação, né? Que é lembrar, né? Da circular do mês aí. Irmãos, lembrando que a circular do mês recomenda que as madrugadas, neste mês que estamos orando pelas famílias, pelos familiares, que ela encerre com um pequeno período de oração em silêncio por todos aqueles participantes. E que no sábado haja uma imposição de mãos, os pastores, diáconos presentes, pelos irmãos que estão participando da madrugada em favor de seus familiares. Então, a oração silenciosa, diariamente, e no sábado, a imposição de mãos. Amém. Eu vou me despedir aqui, né? A paz do Senhor a todos, que o Senhor abençoe a todos. Um beijo lá para Duda e para Lise, minhas netinhas. E o pastor Antônio Carlos vai para o culto, né? Elias Faé, é contigo. Um abraço, a paz do Senhor a todos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Antônio Carlos vai se dirigir agora para o estúdio 4. E a gente vai se despedir aqui mandando um abraço para Cássia Santos, Giovanni Borges, a Karina Gomes, a Zilma Souza, a Bia, a Lenir Freire, o Genilson Barreto, a Sônia Mendes, a Luana Barbosa. São muitos irmãos participando conosco. Que maravilha. Então, meus irmãos, daqui um pouquinho, o nosso culto, 20 horas, horário de Brasília. Logo após o culto, juntinho do culto ali, 21 horas, nós teremos o programa anunciando o Evangelho Eterno. Lembrando dos nossos cultos de final de semana e da nossa escola bíblica dominical no domingo às 10 da manhã. A todos, a paz do Senhor Jesus.